com certas coisas. Sim, sim. Eu acho assim que essa dificuldade é muito grande para todo mundo, né? Para mim também, porque é uma coisa nova, para todo mundo. Mas, assim, é a realidade que a gente está tendo no momento. Então, a gente tem que tentar explorar bastante, aproveitar para quando a gente voltar, né, a gente correr atrás aí de todas as pendências, tá? Se alguém tiver dificuldade para manusear o sistema, em relação à aula também, eu estou sempre no WhatsApp, no Instagram, se vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar mensagem, tá? Tenta, assim, seguir uma rotina de estudo, deixar um horário reservado para estudar, tenta explorar bastante o material que a gente tem no AVA, tanto o e-book quanto os slides, e estudar bastante por fora, tá? Eu sei que, assim, é muito difícil para todo mundo, porque é uma coisa nova, mas, infelizmente, é o que temos, né? Para a gente não perder tempo. A minha dúvida, professora, como que eu troco o meu cérebro com o seu? Ah, tá. Na verdade, você pode treinar o seu para ficar igual, entendeu? Eu também já fui que nem vocês, então tá todo mundo no mesmo barco. É só treinar para chegar lá. Só para quebrar o gelo, professora. Ó, eu anotei aqui o que vocês falaram, e aí... pode falar. A minha dificuldade também é para decorar os músculos e as funções. Eu nunca sei qual músculo que faz, qual movimento, eu sempre me confundo toda. Tá. Músculo e função. Então, a dificuldade maior aqui de todo mundo é músculo, né? O nome de músculo e a função. Gente, assim, eu vou tentar, nas próximas aulas, trazer mais foto, vídeo, para ficar um pouquinho mais ilustrativo, tá? Porque, assim, principalmente para quem está no primeiro semestre, músculo é tudo muito novo, né? Então, são coisas... E muito nome difícil, diferente. E até para quem está depois nos outros semestres é um pouco difícil, porque é muita coisa, muito detalhe. Mas eu vou tentar buscar mais desenhos, sabe? Para passar para vocês nas próximas aulas, vídeos. Sabe o que eu acho que deve fazer muita confusão, que é o que eu sentia? São as camadas dele. Eu acho que as camadas é que é onde dá essa trava no cérebro, sabe? Porque os músculos, como eles têm várias camadas, então muitas pessoas confundem a mais em cima com as de baixo. Sim. Eu concordo com a Vanilza, né? Que é bem isso mesmo, essa relação de camada mais interna, camada mais superficial, eu acho que é mais complicado. E é por isso que eu fiz até o questionamento, porque para mim, Jéssica, eu vendo na peça, eu consigo associar onde o músculo está, então ali eu já sei qual o movimento que ele faz. Com certeza, isso faz falta mesmo, por isso. Então, assim, a gente tem que tentar entender agora, para quando chegar lá na frente ficar muito mais claro. Né? Quando chegar lá na frente, as peças do quebra-cabeça todas vão se encaixar. O que é importante agora, a gente saber o nome do músculo, onde ele tá, para quando a gente chegar lá e ver, a gente vê que, né, tudo vai ficando mais claro. Certo? Professora, eu comprei um livro de anatomia, fica aí até uma dica para os colegas. Eu comprei ele no primeiro semestre e ele é um livro de anatomia para colorir. E ali bacana. eu achei assim um pouco melhor. Foi uma dica de um amigo também. Gente, eu acho que eu até tenho. Deixa eu ver aqui esse livro em PDF. Eu posso até mandar para vocês. Ele até falou comigo, compro de colorir, que é para decorar da onde sai, para onde vai e o que faz, é muito mais fácil. E assim, é o que está me ajudando muito esse semestre. Eu tenho, ó. Eu tenho ele em PDF aqui. Se alguém quiser, eu mando depois. Aí vocês imprimem em casa. Manda no grupo, professora, dos representantes, que daí a gente posta no grupo cada um posta no grupo do seu semestre. Eu coloco no AVA daí. Tá? Isso, daí a gente fala para os alunos e quem quiser. Eu acho assim que é muito interessante porque você está colorindo ali, então toda hora você está lendo. Eu acho que é bem interessante, ajuda bastante. Pelo menos tem ajudado. Não, ele é ótimo. Vou mostrar aqui para vocês.
Ó, esse livro aqui, ó. É esse, Jéssica, que você tem? Vocês estão conseguindo ver? Eu consegui ver, o meu não é esse, não é do Néter, o meu é tá. do... É Roca, o meu. Ele é um pouquinho Certo. diferente. Eu não tenho câmera, mas depois eu coloco lá no grupo lá dos chats da Físio. E eu não paguei caro nele, que eu comprei o de anatomia e comprei o de fisiologia. Paguei acho que R$ 120 nos dois. Tá bom o preço. Professora, mas ótimo. posta esses aí para nós, porque se eu pode, a gente pode imprimir ele. Não, pode sim. Tem, ó, plano e eixo. Eu Manda vou... ele. Aí a gente pinta o quadradinho, ó, da cor que a gente quer pintar. Legal. Manda por Depois eu mando, tá, e-mail. pra vocês. É bem legal esse livro aqui. Deixa eu liberar alguém que entrou aqui, o Firmino. A Neide acabou de mandar no grupo pra liberar ela, mas não aparece aqui pra mim, não. Ela já entrou? Não. Bom, gente, que mais de dúvida? Que mais, gente? Professora, a Neide está tentando entrar ainda no grupo. Então, mas pra mim não aparece. Vou avisar ela. Eu vou mandar de novo o link certo pra ela. Não, não aparece pra mim, não. Gente, que mais de dúvida? Fora músculo? Alguma dúvida a mais? Não? Não. Se eu fizer outra prova aqui, todo mundo vai tirar 10 de novo? Vamos lá, gente, ó. O que é importante, então, a gente saber? Só um minuto. Eu te mandei a foto do livro. Se você quiser colocar aí para o pessoal poder ver qual livro que é. Depois eu faço isso. Eu ponho no Ava também o nome do livro, tá? Que agora aqui não tem como mostrar. Eu tô no computador. Tá, tudo bem. Certo, gente? Ó, então vamos lá. O que a gente precisa saber da aula? As mesmas coisas que a gente falou na primeira aula. Eu vou dar um resumo, assim, geral de tudo que a gente falou. Vou corrigir a prova. A gente entra em dúvida de novo para a gente esclarecer tudo até agora, tá? Tudo que a gente viu, tudo que a gente falou até agora, para a gente poder avançar sem nenhuma pendência, certo? Então, assim, o que a gente precisa saber nessa matéria? O nome de todos os músculos que a gente estudou, então, o nome de todos os músculos da coluna. Lembrando que no segundo bimestre vai cair o conteúdo de todo o semestre. Então, é importante a gente começar a estudar desde já, esclarecer todas as dúvidas, para depois, na próxima prova, se cair referente ao que a gente já estudou, vocês lembrarem, tá? A gente vai ter revisão de novo, mas é bom a gente ir bem preparado para a próxima prova e para a vida, né? Eu falo que, na verdade, a gente tem que estudar para a vida profissional e não para a prova. A prova é só um momento que vai fazer a gente passar de ano, mas a vida é o que vai definir nosso profissionalismo lá na frente. Então, assim, o que é importante a gente saber? O nome de todos os músculos do quadril e da coluna, tá? Lembrando que na coluna a gente tem os músculos da dorsal, que é o músculo da coluna torácica, da lombar e da cervical. E esses músculos, eles são divididos em camadas. Na região anterior, a gente tem os abdominais, que a gente tem o reto abdominal, o oblíquo interno, o oblíquo externo, tá tudo aqui no abdômen, e o transverso, que fica lá no fundo, tá? Uma camada mais profunda. E na coluna, na parte de trás, a gente tem os músculos comuns, que saem da cervical até o sacro lá embaixo, também que é dividido em camadas. Os mais profundos, a gente tem os rotadores, os multifídios, os intertransversários, interespinhais, transverso-espinhais. E aí, mais superficialmente, a gente tem os eretores da espinha, que é o espinhal, o longuíssimo. Não, achei que tivesse entrado alguém, mas não entrou. Entrou. Deixa eu só liberar ela aqui, só um minutinho.
Agora foi. E aí a gente tem os 3 paravertebrais, que são os eretores da espinha, que são mais superficiais, tá? E aí, fora isso, a gente tem outros músculos do tronco. Então, se a gente pegar a região mais de baixo, aqui superficialmente, a gente tem o quadrado lombar. A gente tem na região torácica a grande dorsal, que faz mais movimento de ombro, mas ele tá ali na coluna. Aqui em cima a gente tem o trapézio superior, trapézio médio, inferior. Enfim, a gente tem vários músculos, todos eles divididos em camadas. Os músculos de trás das costas, eles fazem um movimento de extensão. Então, quando eles contraem, eles puxam a coluna para trás. Os músculos da frente, tanto da cervical quanto os abdominais, eles fazem um movimento de flexão. Os músculos laterais, quando eles contraem, geralmente a gente tem 2 grupos, né? Por exemplo, o esternocleido a gente tem aqui e a gente tem outro esternocleidomastoide aqui. Então, quando eles contraem bilateral, eles fazem um movimento de flexão, ou os músculos posteriores, extensão. Unilateral, eles fazem um movimento de inclinação, só de um lado, só de um lado. Ou um movimento de rotação, tá? Então, por isso que é bom a gente saber onde o músculo está, para a gente saber qual é a função que ele faz. E lembrando que os músculos mais profundos são responsáveis por deixar aquela articulação no lugar, ou seja, são estabilizadores ativos. E quem ajuda também a deixar no lugar são os estabilizadores passivos, que são ligamentos e cápsula. Oi. Boa noite, consegui entrar agora? Boa noite. A minha tela não está aparecendo. É só a minha, será? Não, acho que eu tô aqui. Agora apareceu você. Isso, Não está aparecendo o slide, ela só está explicando. Isso, só estou explicando. Eu já vou pôr o slide daqui a pouco. Então tá, obrigada. Nada. E aí de coluna, basicamente é isso, tá? Então a gente tem os músculos profundos. Neide, eu tô explicando o resumo, assim, de tudo que a gente viu até agora. Tá bom, obrigada. Nada. Os músculos profundos são estabilizadores, fora isso a gente tem a divisão de camadas, superficial, intermediária e a profunda. Certo, gente? Cada um faz o seu movimento. De quadril, a gente tem aquele conjunto de articulação, né, que é a sínfise púbica, sacroilíaca, a lombosacra e a coxofemoral. Sendo que a coxofemoral é a principal que a gente tem, que faz os movimentos osteocinemáticos. Quais são os movimentos que o quadril faz? Flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna e rotação externa. E aí a gente tem os ligamentos, né, o ligamento redondo, vários ligamentos, a cápsula, que faz a estabilização passiva, e o estabilizador ativo, um dos principais, o principal, na verdade, é o glúteo médio, junto também com o glúteo máximo. Quando a gente tem um glúteo médio forte, automaticamente a gente tem um quadril estável, uma coluna estável, tudo isso. Minha mãe apareceu aqui na aula. E aí a gente tem os músculos agonistas do quadril. Os músculos agonistas, eles são os movimentos de flexão, que é o psoas e o reto femoral. Os extensores, que é o glúteo máximo. E aí a gente tem os abdutores, adutores, rotadores internos e externos, tá? Então, assim, é isso que vocês precisam saber, basicamente. Estabilizadores ativos passivos. Lembrando, isso não caiu na prova, mas é legal a gente saber que quando a relação de agonista e antagonista, tá? Então, por exemplo, se eu faço um movimento de flexão, os músculos anteriores são agonistas e os músculos aqui posteriores são antagonistas, certo? Então, assim, se cair na prova uma questão dessa, vocês conseguem responder? Agonista e antagonista? Conseguem linkar uma coisa com a outra? Eu acho que faz muita confusão. Quem falou? Peraí. Neide, ainda faço bastante confusão. Com o quê? Com qual é o agonista e o antagonista. Tá.
agonista é aquele que executa o movimento. Então, por exemplo, ó, na cervical, os músculos anteriores, eles são agonistas, tá? Ou seja, quando eu vou fazer o movimento de flexão, ó. Flexão, agonista, os músculos anteriores. Movimento de o agonista são os músculos flexores e o antagonista são os músculos extensores. Então, um é sempre o oposto do outro. Vamos imaginar aqui, ó, cervical, fazendo movimento de flexão. Os músculos anteriores vão contrair. Eles são agonistas. E os músculos posteriores são antagonistas. São os músculos opostos. Certo? Tá. Uhum. Se eu fizer um movimento, ó, de abdução de quadril, os músculos abdutores, que são os músculos laterais, eles vão contrair. Então, os músculos agonistas são os abdutores e os músculos agonistas são os adutores. Então, é sempre a gente pegar o movimento oposto. Abrir, fechar, dobrar, esticar, certo? Tá, obrigada. Entendeu mesmo? Sim, não, agora você fazendo assim deu para tirar a dúvida. Certo. Gente, alguém tem mais dúvida? Então, assim, é estudar a nomenclatura anatômica mesmo. É bastante nome, é bem chato, assim, porque é muita coisa. Essa é uma das matérias mais complexas que tem. Mas, assim, é uma das mais importantes, tá? Que aqui é a base de tudo. A anatomia é bem a base de tudo. Certo, gente? Bem, vou entrar aqui no... Vou compartilhar minha tela pra gente corrigir a prova. Deixa eu ver quem que tá aqui para entrar, só um minutinho. Pronto. Estão vendo alguma coisa? Estão conseguindo ver? Ainda. Sim, agora sim. Ah, então tá bom. Sim, estou vendo. Ótimo. Então, vamos lá, ó. Lembrando que a gente tem a cervical, né? A cervical é dividida em cervical alta. Cervical alta nada mais é do que C1, C2, que são as vértebras atípicas. Então, aqui, ó. Sobre as vértebras cervicais atípicas, complete a frase seguinte. Articulando-se com o occipital, que é a base do crânio, a gente tem a vértebra C1, que é a vértebra... Repete, todo mundo fala aí comigo. Qual é a vértebra? C1? Atlas. Atlas, tá? Caracterizada pela ausência de corpo vertebral e presença de dois arcos, direito e esquerdo. Abaixo dela, a gente tem a C2, que é a vértebra... Axis. Axis. Isso, axis. Caracterizada pela presença do processo odontoide, que serve de pivô. Lembra do processo odontoide? Uma saliência, né, que serve de pivô para os movimentos de giro da cabeça. Assinar a alternativa que contenha a complementação da frase correta. Então, conforme a gente falou, atlas e axis, certo? Então, são as vértebras atípicas da coluna cervical, que são as vértebras diferentes. Também a C7 se encaixa como vértebra atípica, porque ela é bem parecida com a coluna torácica. Ela é mais parecida com a torácica do que com a cervical. Certo, gente? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Lembrando, né, que a cervical é a parte da coluna mais móvel, porque ela é menor, a vértebra, e a gente tem a cabeça, a gente precisa de bastante movimento para isso. Tudo bem? Segunda questão. A coluna torácica é a região da coluna vertebral que possui pouca mobilidade por uma questão anatômica específica. A. Ela possui ligamentos mais resistentes. A gente falou isso em aula. Gente, fala comigo. Não. Não.
A coluna possui presença de músculos posturais, a torácica. Possui, mas as outras duas também possuem, tá? Então, não é uma característica própria dela. A coluna torácica possui os ossos da costela, vasos sanguíneos, sim, ou cartilagem fixa. Essa daqui estava bem fácil também, tá? Qual é a resposta certa? É a letra C. E. T. C. T. É a letra C, tá? Certo? Ué, eu acho que eu tinha colocado Sim. essa. Você colocou a E? Não, eu coloquei a C. Eu errei uma, então eu não sei qual que eu errei agora, tô perdida. Quem tá falando comigo? É Deixa eu ver Elisa. aqui. Eu só consigo ver Elisa, tá? Depois, se você quiser, eu vejo qual você errou. Quem que tiver dúvida em relação quer saber assim qual errou, é só falar para mim, tá bom? Aí eu vejo para vocês. Ai, obrigada. Nada. Mas assim, a coluna torácica. Oi? Manda no WhatsApp. Ah, sim, é no WhatsApp individual. Eu quero saber qual eu errei, professora. Tá. Manda para mim uma mensagem depois para lembrar, tá? Quem quiser, manda mensagem para mim depois. Eu esqueço. Tá. Então, a coluna correta, a questão correta. Gente, ó, ela troca, tá? Não sei se vocês. A alternativa troca. Mas, ó, a coluna torácica, ela é móvel porque a gente tem a costela. A costela ela imita bastante movimento, tá bom? Então, a alternativa da costela. Certo? Dúvida, gente? Não. Então tá bom. Gente, ó, estudem bastante. As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem me falar, tá bom? Vamos juntos aí. Agora eu acho assim que a gente está conseguindo se adaptar melhor ao sistema. É muito difícil ainda, mas eu acho que a gente consegue juntos aí, todo mundo junto consegue sair forte aí, sair sabendo bastante coisa. Embora a aula seja à distância, vamos nos esforçar para que seja bem produtiva. Ó, próxima questão. Os músculos profundos da coluna vertebral são os estabilizadores ativos da coluna. Então, de qualquer articulação, né, os músculos mais profundos são os mais estabilizadores. Sendo assim, tem um papel importante a sua ativação em um trabalho de fisioterapia. Então, quando o paciente chega com dor, quando a gente deixa essa articulação estável no eixo, tem menos compressão das estruturas ao redor, a articulação fica mais no eixo, no posicionamento correto, e o paciente, consequentemente, não tem atrito, não sente dor. Então, é isso que a gente faz na fisioterapia, fortalece esses músculos para ter uma estabilização daquela articulação. Assinale a alternativa que contém os principais músculos estabilizadores ativos da coluna. Transverso do abdômen multifídio, bíceps femoral e pubofemoral, reto femoral e reto abdominal, reto femoral e rotadores, e oblíquo abdominal e isquios tibiais. Qual é a resposta certa? A. Tá? Então, a resposta certa é a letra A. Dúvida, gente? Dúvidas? Não. Próxima questão. Os movimentos observados na articulação sacroiliaca são importantes para a execução de funções relacionadas ao símbolo do membro inferior, tá? Então, se a gente tem, por exemplo, um sacro rígido, a gente pode ter uma hipermobilidade de lombar e aquilo gerar lesão no paciente. Então, muitas vezes, isso que é muito bacana a gente saber, muitas vezes uma disfunção sacroiliaca pode gerar uma lombalgia. Muitas vezes, por exemplo, uma hipomobilidade de coluna torácica pode levar a uma dor no ombro, porque a gente vai sempre compensando a função de outra articulação e ela fica sobrecarregada, tá?
Uma hipomobilidade torácica pode também gerar uma dor na lombar, na cervical. Então, por isso que é importante a gente saber os movimentos que aquela articulação faz, para a gente saber avaliar e ver qual é a real causa de dor e a real causa da disfunção do paciente. Os movimentos que o sacro executa na articulação sacroiliaca são os movimentos de nutação e contranutação. Assinale a alternativa que caracteriza o movimento de nutação do sacro. Movimento de nutação. O sacro faz um movimento na direção de retroversão. O sacro faz um movimento na região posterior, no sentido de extensão. O sacro vai para frente na flexão, vai para a lateral, abdução, ou fica neutro? Qual é a resposta certa? Sacro na direção anterior? Isso. Então, o sacro, ele vai na direção anterior. Flexão. Então, flexão é quando o sacro vai para frente, nutação é quando faz a flexão, o sacro vai para frente, e contranutação é quando o sacro vai para trás. Um movimento é antagonista do outro. Certo, gente? Dúvidas? Então, tá bom. Próxima questão. O sistema muscular que atua sobre a articulação do quadril permite a realização de amplos movimentos essenciais para a execução de atividades rotineiras, como caminhar e andar. O fisioterapeuta necessita ter um amplo conhecimento das ações musculares para que ele possa atuar de maneira eficiente na reabilitação, quando necessário. Nesse sentido, coloque 1 para os músculos que realizam o movimento de flexão e 2 para os músculos que realizam o movimento de extensão. Então, aqui a gente já sabe, ó, os flexores são os músculos que ficam na frente e os extensores são os músculos que ficam na parte de trás do quadril. O retofemoral, ele faz o quê? Flexão. Flexão. O bíceps femoral faz o quê? Extensão. Extensão. Semitendíneo faz o quê? Extensão. E o ilho-psoas? Flexão. Perfeito. Então, ó, seria 1, 2, 2, 1, certo? Flexão, extensão, extensão, flexão. Tudo bem, gente? Sim. Dúvidas? Não. Vamos lá, então, próxima questão. No símbolo do membro inferior, a gente tem a pelve, que faz parte do quadril, que é formada pela união de 3 ossos, formando o acetábulo, que é o buraquinho, né, que forma o encaixe da cabeça do fêmur, formando a articulação coxo-femoral. Quais são esses 3 ossos? Essa é fácil também, né? Sim. Qual é a questão? O isquio, o ilho e o pubis. Perfeito. Certo, gente? Dúvidas? Próxima questão. A articulação é a principal articulação do quadril pelo fato de ser uma articulação mais móvel da região. É uma articulação triaxial. O que é triaxial mesmo, gente? Tem 3 liberdades de movimento? Isso, muito bem. Ou seja, tem 3 movimentos. Executa movimentos de 3 planos e eixos. Pois realiza o movimento de flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna e rotação externa. Qual é essa articulação? Sacroiliaca, sínfise púbica, coxo femoral, pelve ou fêmur? Coxo femoral. Coxo femoral. Coxo femoral. Certo? Dúvida, gente? Tava na prova, não tava? Contem pra mim. Eu achei. Eu estava extremamente nervosa para sua prova, mas até que eu achei ela tranquila, assim, perto do que eu esperava. Nossa, você esperava.
Eu tava me cagando de medo dessa prova. Imagina. Não, assim, é fácil. Próxima questão. Um dos movimentos que a coluna lombar executa é o movimento de flexão. Assinale a alternativa que contém 2 agonistas de flexão. Ilho-psoas e rotadores, esternocleidomastoide e reto abdominal, reto femoral e quadrado lombar, reto abdominal e psoas e reto abdominal e isquiotibiais. Qual é a resposta certa? Então, lembrando que são os músculos da região lombar e os músculos que ficam na frente, na região anterior. Resposta certa. Reto abdominal e psoas? Isso, reto abdominal e psoas. Certo, gente? Próxima questão. A coluna vertebral possui as suas curvaturas fisiológicas. Ah, essa daqui tá errada. Essa daqui foi cancelada, tá, gente? Ah, foi essa daí que eu questionei a professora. Eu também questionei. Foi essa que eu perguntei para você na hora da prova. Essa daqui tá cancelada, essa questão. Então, eu nem vou corrigir ela. Tem erro aí. Então, quem errou, errou. Quem acertou, acertou, mas tá cancelada, tá? Porque ela tem a resposta certa, só que ela tem 2 respostas, né? Tá errado. Então, a prova resumiu em 9 questões? 9 questões, isso. Então, eu acertei 9, então não errei nenhuma. Então, você tirou 10. Não. Se você errou a última, não. Se você errou outra... Entendeu? Então, eu acertei 9. Então, mas essa uma que você errou tem que ser a última para você ter tirado 10. Porque se você não errou a última, você tirou 8. Não, para mim aparece que eu acertei 9. Então, mas é porque uma foi cancelada. Depois eu vejo sua nota, eu te explico. Eu não sei se foi a última ou não. A minha nota foi 900. Então, quem tirou 9, então... na verdade, é como se tivesse tirado 10. Assim, quem tirou 9 e errou a última questão, tirou 10 porque a prova tinha 9 questões e valia 9. Porque acertou as 9 primeiras. Agora, então, quem errou... Uma. Você errou uma que não foi a última. A última você acertou, mas você errou a 4, por exemplo. Então, de 1 a 9, errou a quarta. Eu tava na dúvida, mas eu tinha errado, era essa. Ah, então pode ser Tá lá. E a última pergunta. O complexo articular do quadril é formado por 4 articulações. Assinale a alternativa correta, que tem as 4 articulações. Letra A, coxofemoral, sacroiliaca, lombosacra e reto femoral. B, coxofemoral, reto abdominal, lombosacra e sínfise púbica. C, coxofemoral, sacroiliaca, lombosacra e báscula. D, coxofemoral, sacroiliaca, lombosacra e sínfise púbica. E E, pelve, sacroiliaca, lombosacra e reto femoral. Qual que é a resposta certa? Resposta certa. Letra D, professora. Coxa femoral, sacroiliaca, lombosacra e sínfise púbica. É isso Perfeito. Mesmo. Chega. Isso mesmo. Letra D. Tudo bem, gente, até aqui? Tudo tranquilo, eu Tudo acho. certo. Sim, a minha dúvida era só aquela questão 10 mesmo, aquela lá que a professora cancelou. Porque aquela lá foi cancelada. estava errada, verdade. Gente, então assim, para a gente fechar tudo que a gente viu agora, depois a questão pós-aula tá lá no AVA, algumas pessoas até já viram, que é vocês escreverem tudo que vocês entenderam da matéria.
tá? Então é livre, assim. Assim, essa questão também é para eu ver como está o conhecimento de vocês. Então, eu pediria para vocês não consultarem nada, não vai valer nota, isso daí é para eu ver como o andamento da aula, para eu ver como que a gente vai seguir daqui para frente. Professora, Tá? eu não sei se você viu que eu já te enviei ontem, o que eu tinha entendido, né? Mas não sei se é aquilo. Eu pedi para que você visse e me retornasse por aquilo. Eu vou ver depois, eu te respondo por e-mail daí, tá? Tá bom, então. Vou ver ainda. Agora tem que ver. Eu mandei pelo AVA. Ah, pelo AVA, tá. Agora tem que ver. O AVA tá horrível para conseguir abrir. Hoje mesmo. Tá mesmo, eu também não consigo, às vezes. Mas eu vejo para você. Pedir para eles resolver isso, porque o meu não consigo abrir já faz uns 3 dias. Você tenta, o negócio não abre. Eu tô igual. Não abre. Eu também tô assim, professora. Desde ontem à tarde eu não tô conseguindo entrar. Eu também eu tentei de manhã, tentei no meio do dia, que eu falei, eu vou olhar para ver como é que tá as matérias. Não deu. Eu vou até questionar, Lilian, teve uma disciplina que eu fiz, a unidade 1 e 2, e eu não sei o que aconteceu, que a unidade 2 sumiu, tá? Como se eu não tivesse feito, tô tendo que refazer ela todinha. Não foi a sua matéria, uma outra disciplina, eu vou até questionar isso com ela. E foi justamente ontem que eu percebi isso, porque de manhã eu consegui fazer essa disciplina, que eu tô tendo que fazer toda de novo, aí de tarde eu fui entrar para ver pré-aula de hoje, ver os slides, essas coisas que já estava postada e não consegui. Ontem nem hoje. Eu também não fiz nenhuma pré-aula e não consegui entrar desde ontem. Tá tudo gravado. Eu tento para fazer as atividades, para ver, inclusive ver o que a outra professora tinha dado para segunda que vem, e não consegui abrir para ver nada. E eu já pedi a solicitação. Então, na verdade tem que ver isso certinho. Eu vou passar isso para ela. O que eu faço, assim, que dá certo para mim, eu troco o navegador. Então, às vezes eu tô, por exemplo, hoje eu não consegui entrar, daí eu troquei de navegador, eu consegui. Então, às vezes eu tô no Mozilla, Firefox, eu troco pro Internet Explorer, sabe? E aí é uma coisa que às vezes dá certo, tá? Tentem fazer isso também. Professora, deixa eu tirar uma dúvida dessa atividade. A gente precisa colocar detalhado ou só, tipo, colocar em tópicos? Sobre tal tópico eu consegui entender. Ou colocar tudo mesmo que eu entendi. Tudo que você entendeu, tudo que vier na sua cabeça. Nome de músculo, articulação, tudo. Vou te mandar um áudio, então, no WhatsApp. Não. Obrigada. Já tem professora para digitar. É bom. Certo, professora, gente? Oi. Professora, eu respondi um questionário e já enviei. É que tá solicitado no AVA. No trabalho lá. Eu vou pedir ele ainda. Mas não, depois esse eu já enviei. Tá. Mas eu acho que vai ser nas próximas aulas ainda. Tem um questionário solicitado lá, eu respondi. Já enviei. Eu vou colocar as datas depois nos questionários do AVA. Mas para essa próxima aula é só essa atividade mesmo, que está na 3.1, eu acho. 3.2. Certo? Então, foi essa atividade que eu respondi. Tá, depois eu vejo lá no e-mail. Aí eu te oriento por lá. Tá? Eu não sei, eu não vi ainda. Tudo bem, gente? Então, é só escreverem livremente o que vocês aprenderam tudo. Tá? Certo? Essa atividade é para a semana que vem? Para a semana que vem, isso. E mandem por e-mail, tá? Porque eu não estou conseguindo acessar direito o AVA. Aí mandem por e-mail melhor. Tá bom? Obrigada. De nada. Então, abram seu coração para mim, escrevam tudo que vocês aprenderam. Professora, eu mandei pelo AVA. Você quer que eu reenvio pelo e-mail também? Eu vou ver lá se eu conseguir abrir, não. Se eu não conseguir, aí eu te peço por e-mail ou te mando o WhatsApp. Então tá ótimo. Tá? Eu vou ver como que ficou lá. Gente, então a gente pode seguir a matéria. Tá tudo bem até aqui?
Se alguém, assim, ainda tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, pode me chamar no particular, a gente conversa, tá? É importante que todo mundo saia sabendo. Então, quero que todo mundo esclareça tudo que tiver. Não tem problema se a gente falar várias vezes a mesma coisa. O que importa é fixar e guardar na memória, tá? Então, se tiver gente ainda com dificuldade, pode mandar e-mail, manda mensagem. A gente tenta ver um jeito bom para todo mundo estudar, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou abrir minha tela aqui para a gente começar a aula. Eu vou passar uma atividade para vocês e a próxima aula a gente entra em joelho. Eu ia entrar hoje, mas eu acho que eu vou passar uma outra atividade para a gente fazer agora, tá? Vocês vão fazer agora e vocês vão me mandar ainda hoje. Que tá eu ainda, né? Aqui, deixa eu abrir. Ó, o que eu vou fazer? Vou escrever aqui para vocês no Word uma história de uma pessoa. Eu vou colocar, ó. João estava caminhando na rua. Quando a gente caminha, a gente mexe o movimento, a gente faz movimento na articulação corpo-femoral. Aí eu quero que vocês escrevam quais são os movimentos, músculos agonistas e antagonistas. Certo, gente? Então, assim, tô caminhando, eu tô mexendo no meu quadril. Qual é o movimento que o meu quadril tá fazendo conforme eu caminho? Aí vocês caminham aí na casa de vocês e vocês vejam qual é o movimento que ele faz. Depois que a gente identifica o músculo, vou colocar os movimentos e os músculos agonistas e antagonistas. Ao chegar em casa, João vai pegar um objeto caído no chão. Nisso, João vai fazer o movimento de coluna. Olha, já dei um spoiler aqui para vocês. Movimento de coluna. Quais movimentos certo, gente? Eu vou deixar aqui para vocês. Vocês vão fazer isso agora. Como se a gente estivesse na sala de aula. E aí, daqui 15 minutinhos, a gente volta aqui para corrigir. Certo, gente? Vocês estão aí? Sim, certo, Professora, professora. pode voltar na pergunta? Voltei. Então, ó, o João estava caminhando. Aí aqui, ó, vocês colocam o movimento. Desse movimento, quais são os agonistas? E quais são os antagonistas? 2. Coluna, quais são os movimentos? Lembrando que se ele faz um, depois ele faz outro, né? Para voltar. Certo, gente? Dúvidas?
aí manda no teu e-mail? O que eu vou fazer? Porque caiu bem na hora. Ó, vocês vão escrever essa atividade. Ah, tá. Tem que escrever, tá bom. Na verdade, gente, escrevam aí. Depois vocês tiram foto e mandam. Mas a gente vai corrigir ela daqui a pouquinho. Então, todo mundo tem que me mandar até 8h30. Tá bom? Manda para a representante manda para mim daí. Certo? Não manda nada para mim, não, hein? Vocês mandam lá no grupo. Jéssica, você foi escalada para isso. Não fui, não. Eu nem dei meu nome. Me obrigaram. Você foi escolhida para isso. Deixa eu ver quem. Professora, para fazer essa atividade, te entregar em 15 minutos? Isso. Tá bom, então. Coloca ela na tela. A atividade eu entrei aqui para aceitar alguém. Pronto. Flexão, extensão. Já sei, mãe. À medida que vocês forem terminando, vocês vão me falando, tá? Para eu saber. Aqui.
Professora, tem que fazer e já mandar. Eu não sou tão boa para fazer essas coisas assim, não, hein? Pelo amor de Deus. Fazer e já mandar. Por quê? Porque eu sou atrapalhada. Ainda tem um cachorro em cima do meu computador. Aí piorou. Já faz. Eu consigo. Ô, professora, só a senhora não sabe como eu sou complicada. Não, gente, vamos descomplicar, então. Professora, volta a tela de novo, por favor. Ai, volto, desculpa. Obrigado. Nada. Professora? Oi. Na marcha, os músculos agonistas são os que estão na frente, né? Porque a gente puxa a perna ou a gente empurra a perna? Essa é a pergunta. A gente faz os dois movimentos. Tá, mas para saber o agonista e o antagonista. O agonista é o que vai puxar, o antagonista é o que vai empurrar. Não, ó, a gente dobra, concorda comigo, o quadril. Se a gente olhar o quadril, ele vai dobrar, né, pra gente ir pro próximo passo. Que é o glúteo médio e o mínimo. Não, o agonista são os flexores. Tá? Tá. Então, ó, primeiro tenta ver o movimento. Qual é o movimento que ele faz durante a marcha? É o jogo do quadril, do joelho e do tornozelo. Não, só do quadril, só da coxa femoral. Do quadril? Só o quadril. Qual é o movimento que o quadril faz quando anda? De retroversão. Não, a coxa femoral, o fêmur. De flexão. É isso. Quando a gente anda, o coxo femoral, a articulação coxo femoral, o fêmur. Seria flexão e extensão mesmo? Isso, flexão e extensão, tá? Porque a gente dobra o quadril para fazer o movimento de andar. E aí depois, quando a gente põe o pé no chão, a gente estende ele para trocar de passo. Certo, Dani? Sim, prof. Eu respondi que era flexão. Isso, aí quais são os agonistas? Tá, a coxa femoral é o antagonista, então? Então, a coxa femoral é a articulação que faz o movimento. Desculpa. Tá? Tá, agora, o agonista. Agonistas são os músculos que fazem o movimento de flexão do quadril. E os antagonistas são os extensores, então. Isso, exatamente. Isso aí. Para quem que tem que mandar a atividade mesmo? Pode tirar foto e mandar para o representante ou no grupo, se vocês tiverem algum grupo aí. Aí o representante me manda, tá?
Sim. Entendeu, gente? Dani, entendeu? Ó, então, se você faz um movimento de flexão e extensão, os agonistas são os, por exemplo, na flexão, os agonistas são os flexores e antagonistas são os extensores. E na extensão, os agonistas são os extensores e os antagonistas são os flexores, certo? Certo. Mesmo? Sim, porque eu já fiz o do agachamento. E aí eu separei por descida e por subida. Então, isso. A flexão e na subida a extensão. Isso. Aí quem é agonista é quem faz. E quem é antagonista é o músculo oposto, o que está atrás dele, o que está contrário dele. Tá, certo. Mas no músculo da marcha, os músculos que formam a marcha estão em toda a perna? Ou é para citar só o que está no fêmur? Só os movimentos do fêmur mesmo. Então, coxo femoral. Qual é o movimento que essa articulação faz quando a gente anda? A gente faz extensão e flexão também. Então, a gente dobra a perna e estica a perna, o quadril. Tá? Aí a gente coloca de flexão, os agonistas são os flexores de quadril e extensão são os antagonistas. E na extensão, os agonistas são os extensores de quadril e os antagonistas são os flexores. Certo? Sim. Obrigada. Nada. Gente, se alguém tiver dúvida, é só falar, tá? Estamos aqui.
Terminaram, gente? Não, ainda não. Tá, mais um pouquinho, tá? Você falou que era para mandar para representante do grupo, né, professora? Isso, é. Quem for do primeiro semestre, eu tô num grupo. Aí, se vocês quiserem mandar no grupo que eu tô direto. Caiu minha net e voltei agora. Oi? Eu tive uma queda de internet aqui em casa, caiu, eu voltei agora. Ah, tá. Tá. Professora, tem que mandar agora ou pode mandar depois? Porque eu uso um celular. Eu tenho medo de mexer nele e de perder sair da conexão. Entendi. Quem mandar agora, melhor. Senão a gente manda depois mesmo, não tem problema. Professora? Oi. O primeiro, que é o coxo femoral, o agonista vai ser o reto femoral e o pessoas, está correto? Isso, correto. Tá, e o antagonista vai ser o sartório e o pectínio, certo? O antagonista. Isso, é glúteo máximo. Tá, e esse tá certo. Porque eu vou te mandar esse troço. Ah, não, agora, a gente vai falar isso agora, a gente vai corrigir juntos, tá? Tá, porque senão eu vou ter um infarto. A senhora não me conhece, eu sou doida. Não na minha aula, hein, por favor. Deixa eu fazer isso. Já precisa ter infarto, eu tô ficando velha, não posso ter esses negócios. Agora eu vou dar coluna, então, para ver se eu acertei, aí pelo menos você vai falar que eu estudei. Ó, vamos lá, então vamos corrigir todo mundo junto, para ficar melhor. Então, na marcha, gente, ó, vou mostrar aqui para vocês. Vamos corrigir. A gente tem os movimentos do quadril, ó. Esse videozinho aqui fala bem os movimentos dos músculos da marcha. Professora, mas eu não terminei. A gente faz juntos agora, pode ser? Ah, tudo bem, então. Tem muita gente falta terminar ou não? Quem mais? Eu terminei. Então, quem não terminou, a gente faz junto, não tem problema. Ó, então a gente tem os músculos responsáveis, né, por fazer o movimento do quadril na marcha. Então, ó, aqui dá para ver bem, ó, a gente faz o movimento de flexão, então o coxo femoral é essa articulação aqui, ó. A gente faz o movimento de flexão e depois o movimento de extensão. Quando a gente faz o movimento, ó, de flexão, ou seja, quando a perna vai para frente, quando a perna vai para frente, ó, os músculos, esse aqui é o movimento de flexão.
os músculos anteriores, que são os agonistas, e os posteriores são os antagonistas, tá? Todo mundo consegue ver esse desenho, consegue visualizar isso? Movimento de flexão, extensão. Flexão, agonista aqui na frente, antagonista aqui atrás. Sim. Então é só a gente ver o vídeo, ó, vermelho, atrás, frente, atrás, frente. Porque a gente faz esses dois movimentos ao executar a marcha. Então, ó, o movimento de flexão e extensão, que é o certo. Aí, no movimento de flexão, quem são os músculos agonistas? Falem para mim. Os agonistas são reto femoral, psoas e o sartório. Sartório, é. Ele não é tão agonista, tá? Mas ele Professora, não pode considerar quadríceps? Não, quadríceps não. E o ilíaco? Sim, o ilíaco sim também. Tensor da face lata? Não, tensor da face lata é abdutor. Abdução? Tá? Ó, os principais mesmo, ó, são esses dois aqui, ó. Reto femoral e psoas. Tá bom? Ah. Sartório não, então. Também, ele é, mas não é o principal. Tá, ele é o reto femoral e o ilho-pessoas. Isso, é. Ele é mais um sinergista, na verdade. Tá. E aí, quem são os antagonistas? São os músculos opostos dele. Quem que são, gente? O glúteo máximo e o tibiais. Ótimo. Quem são os isquiotibiais mesmo? Falem pra mim. Semitendíneo, semicombranátil. E o bíceps? Ótimo, isso aí. Perfeito. Gente, vocês entenderam isso? Sim. Tá? E aí, depois a gente tem também, ó, o movimento de extensão. Porque se a perna, ela dobra, ela também estende. E a gente viu que na alteração de passo, o quadril tem uma extensão de ir para trás. Então, ó, no movimento de extensão, quem são os músculos agonistas? Glúteo máximo e isquiotibiais. Ótimo. Quem são os antagonistas? Ilho-pessoas, reto femoral. Aí. Tá? Então, ó, é a mesma coisa que aqui, ó. A gente pode trocar aqui. É a mesma coisa que aqui. Tudo bem? Só que um é o contrário do outro. Certo, gente? Certo. Alguém, assim, quer falar alguma dificuldade no que errou? Olá, eu sou Carolina Marques Andrade. Eu tinha colocado o sartório, mas não seria o principal, então, né? Não, ele ajuda, mas não é o agonista. Alguém mais tem dúvida, gente, quanto a isso? Então é só vocês verem, né, ó, flexão, os agonistas são os que executam e antagonistas são os opostos, tá? E aí, quando a gente vai fazer o movimento de agachamento, pegar alguma coisa que tá caída no chão, qual é o movimento que a gente faz em relação à coluna? Flexão também? Flexão, isso aí. E extensão. Extensão na volta, tá? Então, ó, no movimento de flexão, quais são os músculos agonistas? De lombar.
Eu coloquei flexão de quadril, flexão de joelho e dorsiflexão do tornozelo. Não. Não, ó, que a gente vê os músculos. Então, se a gente viu que ele faz o movimento de flexão e extensão, para fazer esse movimento, a gente precisa dos músculos agonistas e antagonistas. Certo? Agonista é o grupo muscular que faz o movimento e antagonista são os músculos opostos. Vocês entenderam? Sim. Prof, então, desculpa, Jéssica. Então, eu posso entender que quando eu desço, o agonista é o que faz eu descer. Quando eu subo, o agonista é que me traz na posição ereta. Ó, quando você... abdominal, professora? Isso, é isso mesmo. Quando você desce, você ativa os músculos flexores. Então, os músculos anteriores que contraem, fazendo com que você faça aquele movimento de descer. E quando você sobe, os músculos posteriores, eles são ativados para que você volte e estique a coluna. Então, você vai fazer os dois movimentos simultaneamente. Simultâneo não. Primeiro você dobra, você desce, e os anteriores são agonistas. E aí, para voltar, os posteriores são agonistas. Isso, foi isso que eu falei. Tá certo. Obrigada. Nada. Certo, gente? Sendo assim, ó, para ir, né, para pegar alguma coisa, a gente ativa os anteriores, que é o movimento de flexão. Na flexão, para a gente pegar, quem são os músculos anteriores que a gente ativa? Seria o reto abdominal e o transverso. Transverso do abdômen? Não, é o reto e o... Eu coloquei o reto e o transverso. Oblíquo? É o psoas maior? Boas. Tá? Fora isso, a gente tem o oblíquo, ele faz mais um movimento de inclinação, rotação, tá bom? Tá. Tá vendo que eu confundo? Quem são os músculos antagonistas, que são os músculos de trás? O eretores da espinha? Isso, perfeito, tá? São aqueles 3 músculos eretores da espinha. Ilho eretores? Ilho costal, né? Longuíssimo do tórax e espinhal. Longuíssimo. E espinhal. Ó, só lembrando aqui, ó, na verdade aqui é da lombar, tá? É porque, assim, esses 3 músculos, eles vão sair de lá da lombar e vão até a cervical. Então, quando eles passam na lombar, é o ilho costal lombar. Quando ele passa na torácica, é o ilho costal torácica. Quando ele passa na cervical, é o ilho costal cervical. Então, ele vai mudando o nome de acordo com a região que ele passa. Vou mostrar aqui esse músculo para vocês, ó. Ó, certo? Tá vendo? Então, quando eles contraem, eles fazem um movimento de extensão. Tudo bem, gente? Professora, mas aí no movimento de extensão seriam só os eretores, então? Não, tem mais, tem mais. Ah, é porque eu coloquei mais, aí eu fiquei assustada. Não, tem mais. Qual mais, então? Eu coloquei o multifídio, o semiespinal do tórax e o glúteo máximo. Isso. Muito bem, tá? Mas, gente, ó, se a gente deixar só esses,
Já tá bom. O multifídio, os outros músculos também ajudam, mas eles são mais profundos. E eles são menores, então eles não têm tanta ação muscular, tá? Mas tá certo também. Ó, e aqui na volta, o movimento de extensão. Quem são os músculos agonistas? Quem que é, gente? Seria um reverso da flexão, os eretores. Isso, perfeito. Da espinha. Eretores da espinha. E quem são os músculos antagonistas no movimento de flexão? Quem é o antagonista? Flexão. Quem, gente? O reto abdominal e o psoas maior. Ótimo, muito bem. Reto abdominal e psoas, tá? Então, ó, essa aqui é a correção. Certo, gente? Vou lançar no AVA depois para vocês. Gente, alguma dúvida? Não. Eu para entender. Dúvida? É para Então, entender. Tá, então assim, eu quis passar essa atividade para ficar bem claro o que é agonista e antagonista. Referente ao nome dos músculos, a gente tem que estudar mesmo. Tenta pegar vídeo. Eu vou postar mais vídeos aqui em aula para ficar cada vez mais claro. E agora a gente vai começar o joelho e tornozelo e pé. Então, a gente vai fazer mais atividade, vai ficar cada vez mais clara essa questão de agonista e antagonista. Tudo bem? Sim. Então tá, isso é Eu muito acho que a importante. gente pode tirar essas dúvidas todas com exercício, né? Tá cortando, eu não consigo entender. Que com excesso de exercício, acho que a gente chega no ponto. Né? Por enquanto, está meio que engatilhando. Assim. Não ouvi ainda. Você falou que com exercício... Com bastante exercício, eu acho que fica mais claro. É que assim, ainda a gente, por mais que ninguém responda, eu acho que todo mundo tem um pouquinho de dúvida. Sim, Né? Sim, claro. Isso, vamos tentar sempre fazer aqui no final da aula, desse jeito que a gente fez. O que importa é todo mundo participar, né? Tentar pensar um pouquinho, e aí com essa prática a gente vai ativando aí, vai ficando mais claro, né? Eu falo assim, nas aulas práticas, a gente consegue absorver mais. Agora, como está sendo teórico, a gente precisa fazer mais vezes para conseguir. Isso, exatamente, Mas aí a gente faz bastante, tá? A gente faz quantas vezes forem necessárias e a gente vai fazendo cada vez mais aqui durante a aula desse jeito que acho que deu certo, né? Certo, gente? Então, ó, lição de casa para vocês. Vocês pegarem o papel lá e escreverem tudo o que vocês aprenderam até agora, tá? Se vocês quiserem fazer agora, já aproveita o fio da meada da aula, escrevam tudo, tentam não consultar nada para eu ver. O objetivo é realmente esse, ver como vocês estão absorvendo. Se vocês tiverem dificuldade em alguma coisa, vocês me mandam em particular, e-mail, WhatsApp, qualquer coisa, e a gente vai esclarecendo, tá? Então, a gente vai vendo aí o caminho melhor para cada um. Cada um tem o seu jeito de estudar, cada um tem as suas dúvidas. Então, quem quiser vir falar comigo, a gente vai esclarecendo e vendo uma estratégia boa aí para todo mundo, tá bom? Certo, gente?
Certinho. Da próxima aula, então, a gente vê joelho. Por hoje é só isso. Aí, para preencher aí o horário que falta aí para terminar a aula, vocês fazem atividade e me mandam, tá? Mas pode me mandar atividade até semana que vem. É para os alunos que encaminharam uma foto dessa atividade, é para encaminhar para você? Isso, por favor. Eu vou lançar ponto dessa atividade, tá? A outra atividade do AVA... Quem não estava presente agora, assistindo a aula, vai poder fazer essa atividade que nós acabamos de fazer para enviar depois? Gente, até umas 9h30, mais ou menos. Eu vou lançar esses pontinhos agora, tá? Que, na verdade, já corrigimos também, né? Então, é só mandar. Esse relatório vai. Aí manda para o... manda para o representante. Isso, o representante me manda, tá? Pelo WhatsApp. Ó, essa atividade aqui até 9h30, tá? A outra de escrever tudo o que aprendeu é até a semana que vem. Deixa eu tirar uma dúvida aí. Quem é o representante? Luiz, quem tá falando? Firmino? É o Firmino. Quem é o representante? Depende da turma. Jesus Manda o telefone da Jéssica. Professora. Oi. Explica para ele que quem está tirando o DP não tem representante, é cada um por si e Deus por todos. Manda quem não tem representante, para quem mandar, manda direto para mim. Acho que todo mundo tem meu número. Aí manda direto. Naila, Tainara, eu não me lembro se eu anotei seu número aqui. Se eu anotei, eu já perdi. Tá, depois eu manda pelo Messenger do Facebook, sei lá, por e-mail. Manda por e-mail, ó. Professora, sobre esse breve relatório que a gente fez agora em aula, quem não estava presente assistindo a aula vai poder entregar depois? Não, quem não estava, não. Ah, tá. Tá? Só quem estava mesmo. Esse relatório vale ponto? Vale ponto. Tudo na vida dessa mulher vale ponto. Até um rabisquinho assim, ó, vale ponto. Tudo. A gente tem que valorizar cada pensamento. Oi. Eu vou mandar para você por e-mail, então, a minha lição. Tá ótimo. Tá aqui meu e-mail, tá? Tá, obrigado. Nada. E esse outro aí é o que, professora? Tá no AVA? Tá no AVA, Esse outro vocês vão fazer... tudo que vocês aprenderam, escrevam no papel e me mandam. Até semana que vem, daí. Unidade... 1 e 2. Unidade 1 e 2. Isso. Tá bom. Tá bom? Certo, gente? Alguma dúvida? Certo. Eu vou enviar, então. Professora, já pode sair? Pode sim. Tá, a gente finaliza a aula. Nada. Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição, tá? Muito obrigada a todos pela aula. Boa noite. Boa noite. Bom resto de semana aí para todo mundo. Obrigada. Boa noite, Obrigada, professora. Igualmente. Boa noite. Obrigada, professora, para você. Obrigada, professora. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, professora. Bom descanso. Obrigada. Tchau, obrigada para você também. Quanto você vai querer? Querer. Eu moro na Vila Morna. Boa noite, Tainara. Até daqui a pouco no e-mail. Tchau, até daqui a pouco. Perto do Bar do Buda, perto da Conda Camila. Amor. É dupla camada? Não sei. Tem que ver a gramatura. Eu tô falando com ela pelo Mercedes.